Nós já mostramos aqui no programa que na escola a utilização das abelhas acontece na rede municipal de Joinville. E tem um colégio no bairro Vila Nova que também tem aplicado esses animais para o ensino da matemática. Olha só, é a escola Professor Bernardo Tanque. Quem está por lá é o Micael Melo, ao vivo, para contar mais detalhes para a gente desse projeto tão bacana. Micael, tá com medo de levar uma ferroada por aí? Boa tarde, Keltrin. Boa tarde para você que tá ligado no Ver Mais. Não, Keltrin, tô tranquilo, tá? Até porque as abelhas aqui, elas não têm ferrão, é claro, né? Para poder fazer esse ensino da melhor maneira para as crianças. A gente tá bem no ambiente aqui, onde elas ficam. Então, assim, tem 3 espécies diferentes de abelhas aqui na escola, aqui no bairro Vila Nova. Então, assim, elas ficam, cada uma tem o seu espaço e cada uma dessas espécies, Keltrin, ela tem uma particularidade. Então, cada uma tem o seu próprio jeitinho. Nós vamos até abrir uma das colmeias aqui, inclusive, para poder mostrar para você. Tem umas que são mais clássicas, daquele jeitinho que a gente conhece, mas tem outras que são um pouco diferentes. E tem essas aqui que também, tem outras aqui que estão até na parede aqui, Keltrin. O Jonathan vai mostrar para nós. Tem uma aqui. A prof vai botar isso, a prof vai botar a mão, Keltrin, só para não me arriscar aqui, ó. Olha quantas abelhas. Mas estamos tranquilos, tá? Porque elas não têm ferrão, só tem muitas. Tem muitas aqui. Agora, claro, é inverno, então elas estão um pouco mais quietinhas, temperaturas mais baixas, elas não ficam assim tão ativas. Mas, sim, elas estão por aqui, vocês conseguem ver que tem várias. A prof. Andresa, que é responsável por esse projeto, está então ensinando, está aplicando a questão das abelhas junto à matemática. Eu queria começar a nossa pergunta, porque tudo começou, claro, para as abelhas estarem aqui, porque você tem uma vivência com as abelhas em casa também, né? Isso, eu e meu marido, a gente começou a estudar um pouquinho sobre as abelhas sem ferrão, conhecer elas, e aí nesse período a gente começou a adquirir algumas abelhas, né? E participar da AME, que é um encontro que tem todo o terceiro domingo de cada mês, tem esse encontro na escola agrícola, e lá a gente conhece um pouquinho mais de como trabalhar com as abelhas, estrutura, né? Tem várias pessoas lá que já têm uma vivência bem grande. Então, a partir da participação que a gente teve lá, a gente conheceu o trabalho e a gente soube que ia ter implantado nas escolas esse projeto das abelhas sem ferrão. E aí eu candidatei a escola Bernardo Tanque para participar também desse projeto lá. Ano passado, então, a gente foi contemplado com as 4 caixinhas de abelha, né? Nesse projeto que é uma parceria das escolas com a Secretaria de Educação e a AME, né? E a gente está trabalhando com as abelhinhas desde então, né? E como é que tem sido a aplicação aqui na escola desses ensinos, enfim, juntando as abelhas aí com a matemática? Esse ano a gente começou um trabalho mais intenso relacionado às atividades, né? Na Semana do Meio Ambiente, então trouxe essa proposta para os alunos e aí alguns já ouviram falar dessas abelhas sem ferrão, mas a maioria nem sabia que existia, né? E aí a gente começou. Primeiro os alunos fizeram uma pesquisa sobre curiosidades sobre essas abelhas sem ferrão. Aí depois eles fizeram alguns desenhos, desenharam as abelhinhas, né? Aqui a gente tem aqui na nossa escola, que é a Jataí, a Mandaçaia e a Mirim Droriana, né? Então eles desenharam essas abelhinhas. Aquelas ali que a gente está vendo são bem pequenininhas, né? Isso, essa ali é uma miringuaçu, é uma caixa didática que ela é justamente para trabalhar com os alunos, né? Então ali eles podem ver toda a estrutura da colmeia, algumas vezes no verão geralmente a gente consegue ver até a abelha rainha mais fácil nessa caixinha, né? E aí a gente vê toda a estrutura lá do caminho que elas fazem, do própolis que ela produz, que é um fungicida para a própria colmeia, que a gente também pode produzir, né, esse própolis para o nosso consumo também, né? Então eles conseguem visualizar bem, né? E aí as outras caixinhas, a gente trabalhou também com essas caixinhas em sala de aula, que é onde a gente trabalhou mais a parte de matemática. Então os alunos fizeram o desenho das caixinhas, a parte de vista, frontal, lateral, de fundo, todas as partes da caixinha. E aí a parte geométrica que eles trabalharam, né? Qual é o formato que tem, o que tem de geometria nessas caixinhas, né? Aí depois desse processo a gente começou com outros trabalhos, que foi a pesquisa de plantas que as abelhas precisam para se sobreviver. Né? Isso é legal, que tem que ter o pensamento sobre o que elas necessitam, né? Isso. E aí a gente fez a produção dos vasos, né? Então eles pesquisaram algumas plantas que são benéficas para essas abelhas, né? E a gente produziu os vasos usando reciclagem, material reciclado e tudo mais, né? E a partir desses vasos a gente trabalhou também com a parte de medidas.
Então, eles mediram lá do galão, eles mediram comprimento, largura, altura, área, volume, capacidade, a gente trabalhou, né? E como a gente usou a argila expandida e a terra para fazer os vasos, a gente também trabalhou a parte de capacidade e volume também, como medidas para eles compreenderem, né? Que apesar de ter a mesma massa, são volumes diferentes necessários, né? Olha só que legal, já falo contigo mais um pouquinho, mas antes eu falar com a Yasmin, que é uma das alunas aqui do 6º ano que também está participando. Yasmin, eu queria perguntar o que você achou de aprender matemática junto com as abelhas, assim? Foi muito legal, a gente aprendeu, acho que bem mais fácil, porque a gente aprende no nosso dia a dia mesmo, porque com as formas geométricas, com as contas, a gente teve que fazer algumas continhas, foi bem legal, eu achei muito legal mesmo. E você tinha medo antes das abelhas? Como é que era? Um pouquinho, assim, mas não muito. Mas agora que eu aprendi, principalmente sobre essa sem-ferrão, eu não tenho mais nenhum medo. Inclusive, na verdade, eu adoro ver elas entrando e saindo pela casinha. Acho bem interessante. Olha só, que legal. E eu até aproveitando que com a fala aqui da Yasmin, como é que foi a abertura dos alunos também, né? Como é que foram as aulas? Eles aceitaram bem, assim, também? Sim, eles formaram grupos, né? A gente tem vários níveis de aluno, né? Tem alguns que são rápidos, ligeiros, outros que têm um pouco mais de dificuldade. Então, esses grupos auxiliaram um o outro, né? Então, os alunos com mais facilidade ajudavam os que tinham mais dificuldade, e aí um tem uma habilidade para uma coisa, outro tem habilidade para outra. Então, esse trabalho em equipe foi bem legal, né? Então, para a produção dos vasos, eles fizeram isso, para determinar as medidas, os cálculos, um foi ajudando o outro nessa parte, né? E como está dando super certo, inclusive aqui foi capa da revista IDS, o projeto aqui, eu imagino que ano que vem o planejamento é manter, ter novamente com novos alunos. Sim, esse projeto é para se manter na escola, né? Quando estiver trabalhando com o 6º ano, vou trabalhar esse projeto com eles, que eu acho que é bem benéfico para eles conhecerem as abelhas sem ferrão, que às vezes a gente olha um mosquitinho, acha que é um inseto que faz mal para a gente, né? Mas se você olhar bem de perto, na verdade é uma abelhinha que é muito benéfica para o meio ambiente, né? E aí ensinar a eles os cuidados que a gente tem que ter de preservação, de plantar uma arvorezinha, uma florzinha, uma planta, alguma coisa que também faz bem para a nossa vida também, né? Perfeito, agradeço demais a sua participação aqui, agradeço a participação de todos os alunos aqui que também estão participando, estão mostrando esse projeto super legal aqui na Escola Bernardo Tanque, no bairro Vila Nova. Keltrin, agora me responde para nós aqui, já que estamos falando de matemática. Você era uma boa aluna de matemática na sua época de escola? Péssima, péssima, péssima. Eu adorava história, português, redação, mas matemática até hoje não é meu forte. Volta e meia, erro minutos no meu ponto na hora de bater a saída porque não sou tão boa. E você, Micael, já que fizesse essa pergunta? Então, olha, não vou nem comentar sobre as suas habilidades de matemática, mas no meu caso não era muito diferente, tá, Keltrin? Eu nunca gostei, assim, acho que é coisa de jornalista, né? Sempre gostei mais de português, de história, amava história, geografia, mas matemática não. Eu até faço uma revelação. No 3º ano do ensino médio eu fiquei em recuperação por conta de matemática. Então, assim, eu guardo um certo rancor, digamos assim, dessa disciplina. Mas se eu estudasse aqui nessa escola, eu acho que não ia acontecer isso não, Keltrin, porque, aprender com abelhas é bem legal, aprende na prática, achei o máximo aqui, tá? Volto contigo. Eu tô rindo muito porque a professora e os alunos ouvindo atrás, a professora só prestando atenção e os alunos rindo, né? Da gente fazendo essas revelações em pleno projeto de matemática. Mas é muito bom mostrar, porque as escolas são muito vivas, né? As metodologias, olha só, são exemplo para todo o país. Não é à toa que Joinville tem uma das melhores educações do nosso país. Muito obrigada, Micael. Uma ótima tarde para você. E um abraço à professora e a toda a escola.